galera! Tudo bom? Tudo bom com vocês? Eu estou aqui hoje para apresentar um projeto novo do nosso ateliê. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luthier Sara, na verdade meu nome é Sara, mas eu sou Luthier. E eu estou aqui para apresentar para vocês um novo projeto do nosso ateliê, que vai ser uma guitarra baiana. Só que essa guitarra baiana é diferente, né? E vocês vão ver agora nos nossos vídeos, né? Vão ser 2 vídeos que vão apresentar o processo de construção dessa guitarra baiana, incluindo todas as etapas: construção de braço, construção de corpo, instalação elétrica, tudo que é pertinente à construção de uma guitarra baiana vocês vão ver nesses vídeos. Então fica ligado, porque a gente vai trazer muita coisa legal para vocês verem. Tudo começa com uma ideia. Eu andei pensando em como eu posso integrar as curvas as medidas da proporção áurea na construção de algum instrumento musical, né? Visto que alguns instrumentos já na história têm essa fascinação com esse número tão emblemático, né? Que é o número de ouro. E aí, pensando nisso, eu pensei, eu vou fazer os contornos da guitarra com essa proporção. Então, todos esses traços que vocês estão vendo aí na horizontal são frações das medidas externas, né? As medidas mais extremas do corpo do instrumento. E a partir disso eu fui fazendo curvas para atender ao desenho que eu gostaria de colocar na guitarra, no corpo da guitarra, e fui fazendo dentro dos parâmetros que são mais comuns para a construção de guitarras. No caso de guitarra baiana, né, o tamanho do corpo tem que ser proporcional ao tamanho do braço, tem que caber toda a parte elétrica, então tudo isso foi levado em consideração na hora de fazer o desenho, né? E aí, a partir disso, eu fui fazendo o desenho dos contornos de acordo com o que eu havia pensado para essa questão do número de ouro e como usar ele nos contornos da guitarra. Lembrando também que eu levei em consideração que existem alguns aspectos que são pertinentes ao formato mesmo de uma guitarra. Então, essas curvaturas laterais, elas são pertinentes aos contornos de uma guitarra, e eu quis manter esses contornos justamente para poder trazer um pouco da originalidade de uma guitarra baiana, né? Não somente trazer o meu desenho específico, a ideia que eu tive, mas também manter um pouco dos traços que são tradicionais. Aí agora eu fiz a proporção, né, dos itens que tem que caber dentro da guitarra, né? Os potenciômetros, a chave de seleção, o rastilho, né, e o captador. E agora eu comecei a fazer o desenho da minha marca na mão, porque originalmente os instrumentos de corda eles têm a sua marca registrada também, principalmente na mão. O desenho da mão diz muito sobre o instrumento, de quem foi que fez o instrumento e todos esses aspectos. Então eu busquei trazer esse desenho também na mão, né, que fica na ponta do braço, onde vão as tarraxas. Lembrando que tem que dar um espaçozinho de margem das tarraxas para não ficar em cima, né, não interferir no funcionamento das tarraxas também. E aí eu fui fazendo esse desenho e aproximando ele, deixando ele mais coerente possível com o formato, para também não ficar uma mão muito grande, não ficar um desenho desproporcional e algo que fique desagradável aos olhos, digamos assim. Daí agora nós passamos para a lavagem do plástico, né, que é um processo que é necessário, porque a maioria das vasilhas de plástico tipo 2, que é o PEAD, elas vêm com algum produto químico, seja ele água sanitária ou desengordurante ou detergente. Algumas garrafas de detergente são do tipo 2, outras são de tipo 1, que é o PET, né? Garrafas de amaciante, de shampoo, condicionador, que são produtos que originalmente têm em seu recipiente, na parte interna deles, produtos que são viscosos, né? Então é necessário lavar. E se você ainda não segue nossa página, nosso canal no YouTube,
clica aí no botão de inscrever, ativa o sininho e dá o seu curtir nesse vídeo aqui, porque tem muito mais vídeo vindo aí, viu? E aí essas vasilhas, elas precisam ser higienizadas, né? No nosso processo aqui, a gente utiliza água de chuva para poder lavar, né? Para evitar gastar água potável para esse fim. E a maioria das vasilhas já ajuda as outras a se limparem, né? Porque algumas vasilhas, elas vêm com shampoo, né? E shampoo é, de certa forma, uma espécie de sabonete, né? De sabão. E outras vêm com água sanitária, que já são tecnicamente autolimpantes. Então, essas vasilhas, elas ajudam as outras que têm, por exemplo, condicionador ou hidratante a serem higienizadas no processo. E aí, para isso, a gente usa água de chuva, né? E uma escovinha para poder tirar os acúmulos de produto dentro da vasilha nas regiões mais extremas, né? Como o fundo e na beirada, próximo à boca das garrafas, para limpar completamente. E aí, dando seguimento nesse procedimento, é feita a secagem das garrafas, né, após a lavagem delas e enxágue, tem que secar ela toda, né? E aproveitar e verificar também se tem algum resíduo ainda dentro da garrafa para ser limpo depois, quando for cortar, né, que abrir e perceber que tem ainda um pouco de resíduo original do material que ela estava armazenando. E aí, depois dessa secagem toda, é feita também uma inspeção nas garrafas para retirar também os produtos resultantes da cola dos adesivos, porque os adesivos eles deixam também resíduo, alguns adesivos deixam resíduo de cola mesmo, que precisa ser removido também antes do processo de derretimento do plástico, para evitar que esse material ele interfira no derretimento e, consequentemente, também na fabricação da placa de plástico que vai ser necessária para fazer o instrumento que nós estamos planejando fazer, que é uma guitarra baiana. Eu tenho uma ideia em mente, e essa ideia vai se concretizar através de tiras de plástico. Então, ao invés de cortar em cubinhos, em quadradinhos pequenos o plástico, eu cortei ele em tiras finas de plástico para conseguir o efeito que eu gostaria com a guitarra. E aí, todo esse processo tem que ser bastante minucioso, feito com bastante calma, né? E bastante atenção, porque nada pode passar nesse primeiro filtro, né? Inclusive essas garrafas de desengordurante que tem o rótulo fundido no plástico, eu pude aproveitar essas garrafas justamente porque em um dos meus testes eu percebi que eles não interferem diretamente de uma forma negativa no derretimento e na forma do plástico se apegar nele mesmo, né? Como se eles fossem apenas uma película. Então o plástico ele meio que atravessa esse rótulo para se grudar no outro plástico que está em cima dele ou embaixo dele. E agora a gente vai calcular quanto seria necessário para poder qual a quantidade de plástico necessária para cada cor, porque eu quero fazer um esquema de cores, né? Então, primeiro eu vou calcular o volume da guitarra de acordo com as medidas que eu estipulei no início desse vídeo, que foram as medidas totais da área, né, da superfície superior da guitarra. Então, a gente vai fazer agora aqui o cálculo do volume do corpo da guitarra. E as medidas gerais do projeto, né, do corpo da guitarra, a largura, o comprimento e a altura são 23 centímetros, 21 centímetros, 32 centímetros e a altura, que no caso é a espessura do corpo da guitarra, vai ser 4 centímetros. Para calcular esse volume, a gente vai multiplicar essas três unidades de medida, né? 21 centímetros, que é a largura, o comprimento, que são 32 centímetros, e a altura, que são 4 centímetros. E a gente vai ter esse volume em centímetros cúbicos, que é a unidade de volume, né? Para sólidos. Aí, no caso, esse vai ser o volume do paralelepípedo, né? De medidas 4 por 21 por 32. E aí, com esse volume geral, eu vou estipular também agora as medidas, né, de volume, quanto de volume cada faixa de cor que eu escolhi vai ter. E aí eu estipulei que as faixas de cor, elas vão ter 4 centímetros de largura, 15 centímetros de comprimento e, por consequência, 4
centímetros de altura, que é a mesma altura da espessura do corpo, né? E aí esse volume vai ter o número de 240 centímetros cúbicos. Isso significa que cada uma das cores que eu escolhi vai ter 240 centímetros cúbicos de volume. E as cores são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e roxo, como as cores do arco-íris. Então, o volume de vermelho vai ser 240 centímetros cúbicos, como todos os outros também vão ter esse mesmo volume em unidades de medida de volume. Na próxima etapa, a gente vai calcular o que isso significa em termos de massa de plástico que a gente precisa cortar e separar para poder dimensionar, para a gente também não cortar nem muito a mais nem muito a menos, né? Muito a menos ficou contraditório, mas sabendo o volume a gente tem como calcular a massa. Então o volume total de cor vai ser esse daí, 1.680 centímetros cúbicos. A densidade do plástico tipo 2, que é o PEAD, que é o polietileno de alta densidade, é de 0,945 gramas para cada centímetro cúbico, né? Então, a partir dessa informação, a gente pode supor, né? Pode calcular o quanto de massa, que no caso vai ser representada pela unidade de medida de grama, vai ser necessário cortar de cada uma das cores para poder fazer o corpo da guitarra, né? Nas medidas que foram pensadas. E aí, para isso, a gente vai usar uma regra de 3 simples, né? Para cada 0,945 gramas está para 1 centímetro cúbico, então a gente tem 240 centímetros cúbicos. Isso vai significar 226,8 gramas por cor. No corpo da guitarra. E aí agora a gente vai passar para uma parte mais precisa do projeto, que é pesar a quantidade de cada cor. Então, do vermelho, a gente já sabe que a gente precisa ter no mínimo 226 para preencher o volume que a gente tem a vontade de fazer, para preencher aquele volume, né, da faixa de 4x4 por 4, ou 4x4 por 15, né? Então, agora a gente vai pesar o tanto de plástico que a gente já tem cortado para poder fazer esse derretimento com a massa correta, para não ficar faltando nenhuma quantidade de plástico. E aí, pelo que a gente pode fazer das contas aí, o vermelho tem 150 mais 143, tem 293 gramas de vermelho, então passou dos 226. E a gente vai fazer esse procedimento para todas as cores. Agora é o laranja. O laranja tem 194 e vai ter que cortar mais um pouquinho, porque não deu 226, né? E aí, com essa quantidade de laranja aí que tem para cortar, completa o valor de 226. Pro amarelo também a mesma coisa. Algumas cores foram mais fáceis de ter maior quantidade, porque alguns vasilhames desses produtos de limpeza, eles vêm em cores padrão, né? Como verde, azul, roxo. Vermelho, amarelo e laranja foram os mais complicados de encontrar na quantidade, porque não se faz muito, né? Não se fazem muitas embalagens nessas cores. As cores mais usadas são verde, azul e roxo. E branco também, né? E aí a gente vai pesando cor por cor. Agora vamos pesar o verde. O verde realmente... O amarelo viu que tem o valor total necessário. Curiosamente o amarelo tinha bastante, mas é porque ali tem muita vasilha de shampoo.
O verde tem 162, mas dá para preencher com mais um pouquinho, porque verde tem demais. E aí com essa quantidade aí já passa um pouquinho dos 226 gramas. E é bom jogar um pouquinho de cor diferente, né? Esse verde meio azulado aí vai ser legal para uma transição entre o verde e o azul. Então achei legal misturar essas duas cores na produção. A próxima cor é o azul, que tem bastante quantidade. É um azul bem clarinho, muito encontrado em vasilhas de amaciante de roupa e também de shampoo. Você vê que a balança sempre está mostrando menos de 19 gramas. Esse é o peso desse vasilhame transparente que eu estou usando para colocar em cima da balança. Que é a tara, né? Aí o azul tem 177. Botar mais um pouquinho de azul, fica no valor que eu preciso. E aí eu coloquei esses azuis mais claros para poder dar um contraste, fazer uma textura bonita na mescla de cores. E agora o anil, que é um azul escuro, né? Também é muito encontrado em vasilhame de sabão em pó e desengordurantes. E aí agora, colocando os azuis e arrumando. Às vezes a balança dá um errozinho, porque ela tem uma margem de erro. Mas é por isso que a gente bota um pouco a mais para poder compensar. E agora por último o roxo. Tá sendo mais fácil arrumar os plásticos na vasilha antes de colocar na balança. O roxo, ele tem só essa quantidade aí, mas a gente vai completar com uma outra tonalidade de roxo para poder ter a quantidade necessária para poder fazer a cor que a gente quer, no tamanho, na quantidade que a gente quer colocar no instrumento. Aí agora já completa para botar uma margenzinha de massa. E aí também haja vasilhame de desengordurante, que é o que mais tem. Depois disso, a gente pode contabilizar, né? De todas as cores, as medidas. A gente conseguiu 293 gramas de vermelho, 261 gramas de laranja, 280 gramas de laranja, 252 gramas de verde, 261 gramas de azul, 271 gramas de anil e 260 gramas de roxo dos 226 que a gente precisa. Agora é botar a mão na massa. Nessa etapa, a gente vai começar a trabalhar com outros materiais, né? Depois que os plásticos já estão arrumados, cortados e limpos, é hora de arrumar na bandeja para poder começar o derretimento. É sempre importante lembrar que o uso de EPI nessa etapa, muito mais do que nas outras etapas, é essencial e imprescindível você usar. Por quê? O derretimento do plástico ele libera gases que são tóxicos para a respiração. Esses gases eles podem entrar no seu pulmão através da sua via aérea, né, que são os seus narizes, e esses gases eles podem se ligar nas suas moléculas nas hemácias, substituindo o oxigênio. E aí você começa a asfixiar aos poucos. E essas moléculas desses gases, elas são mais difíceis de você
limpar do organismo do que, por exemplo, o CO, que é o monóxido de carbono, que é extremamente tóxico também e pode causar asfixia, caso inalado em grandes quantidades. Então, é muito importante usar uma máscara que proteja o seu sistema respiratório da melhor maneira, da maneira mais eficaz, né? E aí eu estou arrumando os plásticos numa ordem específica que eu vou mostrar logo mais, para construir a imagem, a sequência de cores que eu tinha em mente para o projeto. E aí essa máscara ela tem 2 respiradores, né? E ela é uma máscara que veda bastante. Eu vou usar também óculos de proteção para os gases não atingirem os meus olhos enquanto eu estiver esquentando o plástico. E, obviamente, luvas, né? Para proteger as minhas mãos, para não me queimar com o calor do soprador térmico, que é um soprador bem potente. E essa foi a diagramação que eu pensei para colocar os plásticos e organizar o desenho, nessa sequência aí das cores do arco-íris. Da esquerda para a direita, temos o vermelho, depois o laranja, aí vem o amarelo, o verde, o azul, o anil e o roxo. E ao redor deles eu coloquei o branco, que à medida que vai esquentando ele vai ficando transparente, mas depois que ele seca ele volta a ficar branco novamente. É importante manter uma distância dos plásticos porque o calor do soprador térmico ele pode chegar a queimar o plástico e ele escurecer. Então, se você não quer perder a propriedade do plástico, né, e a aparência dele, é importante você não aproximar muito o soprador do plástico para não queimar o plástico. E aí agora eu estou jogando alguns pedaços pequenos de plástico branco, né, para preencher alguns espaços que ficaram vazios por conta das tiras brancas que eu coloquei, que são algumas têm tamanhos muito diferentes das outras, então os picotadinhos eles servem para isso. E à medida que eu vou colocando mais pedaços de plástico das cores, né, que eu vou preenchendo, botando laranja, botando vermelho, amarelo e as outras cores também, para poder ir aumentando o volume, né, eu vou esquentando também para ele ir aderindo no plástico que está embaixo, né, então eu vou esquentando ele vai amolecendo e ele vai grudando no plástico que já está na bandeja. E depois com uma ferramentazinha de metal, essa daí que eu estou usando agora, é uma espécie de amassador de temperos, é um amassador de temperos, só que é mais antigo, né, com esse amassador de temperos aí, que eu particularmente preferi usar esse, que é feito de uma liga de chumbo com ferro, para poder pressionar o plástico derretido e fazer com que ele fique uniforme, que ele se funda nos outros plásticos, para eles poderem virarem um plástico só, ao invés de virar um retalho de plásticos, né? E aí esse processo ele vai se repetir até chegar na altura de 4 centímetros, que é a altura que foi definida para esse projeto. Essa assadeira é de alumínio e ela tem um pouco mais do que as medidas de 21 e 32. Acho que ela tem 25 por 35. Ela é um pouquinho maior, mas não tem importância sobrar. O importante é não faltar. Se sobrar no tamanho, dá para cortar ao redor e então fazer o desenho e cortar o corpo do instrumento da forma como eu gostaria, né? Se eu fizesse menor, eu ia ficar sem tamanho, né? Então é melhor que eu faça uma placa maior para que eu possa cortar os excessos depois. E aí então começar a moldar o corpo do instrumento. E aí todo esse processo vai se repetindo, né? À medida que eu boto uma camada de cores, eu coloco o branco, eu vou colocando mais filetes de branco ao redor para poder começar a fazer mais volume na placa de plástico que eu estou derretendo para poder fazer a guitarra. E aí por último, né? Depois que eu já estiver satisfeita com a primeira camada, que no caso essa primeira camada teve cerca de meio centímetro de altura. Depois que eu derreter toda ela, que ela estiver bem molinha, eu coloco uma tampa, né, para fazer pressão por cima dela, para que ela possa se unir umas com as outras e então formar o bloco de plástico que a gente quer. Te vejo no próximo.